pode falar da tua equipe que estava vencendo a partida? Bom, eu acho. Boa noite. Eu acho que estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Tinha um controle até de bola maior do que a gente, mas não entrando dentro da nossa área, não tendo nenhuma chance clara de gol. Nós saímos na frente numa pressão. E o que deixa a gente assim um pouco confuso são os critérios, né? O lance do Jean, eu não sei se pega nele, eu não vejo, não é uma cotovelada, não é ele gira o corpo, pode ter raspado no rapaz, mas e o lance do Juba com 1 minuto e meio, que o volante deles dá com a mão na cara do Juba com 1 minuto e meio? Aí o lance do David no escanteio, no pré-escanteio, que o Gilberto está atrás dele, ele vira, dá uma mãozada e pega aqui. Quer dizer que se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como pegou no ombro o tapa que o David deu. Então, assim, o problema é que a gente já conhece a pressão que é feita aqui, já, a gente vê dentro aqui no saída da arbitragem, a gente vê a pressão que é feita no árbitro. E é feito critérios distintos. Como é que chama o VAR para o lance do Jean? Como é que não chama o VAR para o lance do Juba? Como é que chama o VAR para o lance do Sanabria? Que não teve absolutamente nada, mas não chama no lance do Gilberto em que o David agride ele. Então, assim, o jogo é 1 até o minuto da expulsão e nós não conseguimos suportar aqueles 8 minutos que faltavam, 10 minutos que faltavam do primeiro tempo para tentar ajeitar melhor o time para o segundo tempo. Infelizmente, ainda no cruzamento, a bola desvia, se eu não me engano, no Sanabria, né? Acho que o Gabriel dá uma escorregada no lance, o Gilberto poderia estar fechando um pouquinho, o Coutinho entra e faz o gol. Mas eu acho que o jogo ele é definido nisso, nesses detalhes, que nos lances contra nós foi chamado VAR, até em lances que não tinha nem necessidade de chamar, que era o caso do Sanabria. E nos lances que poderiam ser usados da mesma maneira, do mesmo critério que foi dada a expulsão do Jean Lucas, poderia ser feito no lance do Cauã, se eu não me engano, com o Juba, e no lance do David com o Gilberto. E aí não é nem chamado VAR, não é nem verificada a imagem, nada. Então a gente vê a diferença entre o direcionamento que o cara que está lá em cima no ar-condicionado, não vou nem falar tanto do árbitro, hein? Mas o cara lá em cima do ar-condicionado, ele dá a direção que ele quer no jogo. Eu vi agora a imagem do lance do jogo do Grêmio com o Botafogo, o pênalti que foi dado. É impressionante, assim, não há um critério, não há um padrão, e aí você define o jogo. Um jogo que está equilibrado, é um jogo difícil, o Vasco precisando sair da situação incômoda, a gente precisando chegar entre os no bloco de cima, e o jogo é definido por um cara que está no ar-condicionado do VAR, ele chama para o lance que ele quer, escolhe o lance, determina uma expulsão que muda todo o encaminhamento que o jogo demonstrava até aquele momento. Rogério, aqui atrás, Fred Huber, TV Globo. Queria te fazer uma pergunta não relacionada diretamente ao jogo. Esse ano o Campeonato Brasileiro está batendo recorde de jogadores estrangeiros. Queria que você desse a sua opinião. O que esses jogadores que têm experiência, né, de outras ligas dão ao nosso campeonato? Bom, eu assim, acho que é uma pergunta super interessante. Para o momento, não no calor de um jogo, de sair, de te responder talvez com tanta profundidade. Mas eu acho que tem ótimos jogadores na América do Sul como um todo. Acho que é um futebol que está um pouco encarecido aqui e acaba se encontrando situações mais favoráveis de negociação com jogadores de fora do país. E com a globalização, a tendência, você vê que cada vez mais sul-americanos estão na Europa, cada vez mais jogadores sul-americanos estão vindo para o Brasil, que é o país que tem hoje o melhor potencial financeiro e é o país que consegue ainda comprar jogadores. E tem jogadores nem tão bons que vêm como... Mas eu acho que é uma chance, com o aumento, né, do número de vagas de estrangeiros em cada time, é um movimento natural. Boa noite, Rogério, aqui. Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Gostaria da sua análise em virtude do Sanabria, camisa 23, chegou ao seu 6º jogo e, inclusive, foi logo no momento que você pede para ele fazer a marcação sob pressão. Ele consegue, num erro, abrir o placar. E, o no terceiro caso, jogo dele, acho só. Isso, terceiro, perdão. E ele chega hoje fazendo gol. Tem sido destaque, a gente vem acompanhando ele desde o jogo contra o Cruzeiro, foi destaque também no último jogo contra o Ceará. Se você pretende, né, nessa questão, continuar ele pelo lado esquerdo, na volta do Eric, usar o Eric pelo lado direito, e se há uma possibilidade também até do Thiago jogar como centroavante. Como é que você pretende? Obrigado, Rogério. O Sanabria, dentro do 1 contra 1, ele é um jogador insinuante, um jogador que leva muita vantagem. Teve jogos que ele se destacou mais. Contra o Ceará, o primeiro tempo, ele não teve tanta vantagem, mas contra o Cruzeiro levou vantagem em todos os jogos.
E no momento que você tem Ademir machucado, que você tem Pulga lesionado, que Thiago estava lesionado até o último jogo, voltou agora. Ele é um jogador que vira uma peça fundamental. Pode jogar dos dois lados, já conversei com ele, ele joga dos dois lados. Para ele, diz que ele não tem diferença nenhuma. Aliás, ele tem uma perna esquerda muito boa. Por isso que quando ele traz no lado direito, também traz para a perna esquerda. Ele tem até gol de perna esquerda feito que eu já observei. E bate muito bem no treinamento também. Nós já treinamos com ele do lado direito. E aí nós temos que esperar voltar os caras que estão, torcer para que voltem rápido os jogadores que estão no departamento médico, porque essa posição, para nós, ela é uma posição que se desgasta muito. Então, nós temos que ter mais jogadores, né? Porque senão você troca e ainda não tem as opções ideais. Hoje até nós tínhamos o Kaique, tínhamos o Cauê no banco, mas com um jogador a menos. O Kaique e Cauê, fisicamente, não são jogadores para se jogar num 10 contra 11 ou no 9 contra 10, como foi o caso, né? Então, as pessoas às vezes não entendem, mas ao menos o Iago nos dava uma força de recomposição, é um jogador de força. Ou o Iago, ou o Zé, qualquer um dos dois que já fez essa função, né? Dentro do momento do jogo. Mas claro que o Pulga pode jogar na direita, Sanabria na esquerda, Ademir na direita, o único que não joga do lado contrário é o Ademir. O Ademir, impreterivelmente, gosta de jogar pelo lado direito. Os outros, desde que a gente os tenha em mãos para poder usar, jogam dos dois lados. Rogério, aqui à tua direita, boa noite. Sou Almino Campos, do canal Gol TV. Eu quero abordar a respeito de 2 gols que vocês levaram de jogada aérea. Um do Felipe Coutinho, outro do Puma Rodrigues. E um ponto que é muito forte do Vasco, que é justamente a jogada aérea. Eu queria que você abordasse a respeito desse ponto, né, que vocês hoje levaram esses 2 gols, né, de jogada aérea. Bom, então, um dos motivos do Rezende jogar foi que os últimos 5 gols do Vasco tinham sido saídos de bola parada, né, ou de rebote, ou de cruzamento direto, enfim. Contra o Flamengo já teve o gol do Ryan, que foi uma bola de segundo pau, e o Rezende estava incumbido no segundo pau. Depois da expulsão do William, o Rezende vem à frente. Mesmo assim, o Pumita ele cabeceia entre os 2 zagueiros. Então, nós podíamos ter feito uma marcação melhor, mas não conseguíamos bloquear todos. O Verratti, como chama muita atenção, logicamente tinha um bloqueio individualizado, e os outros jogadores, com um a menos, não tinha como a gente disponibilizar mais um atleta para bloqueio, e tínhamos que usar a linha defensiva. O primeiro gol ainda desvia no Sanabria a bola, né? Eu acho que talvez, eu não tenho certeza, pelo meu olhar do campo de jogo, me parece que o Gilberto poderia ter fechado um pouquinho mais próximo do Rezende, né? Que já estava numa linha de 5 com o Rezende por trás. O Coutinho vem de trás, se eu não me engano, é o Coutinho que faz o gol de cabeça, né? O Coutinho entra de trás, entrou se eu não me engano, entre o espaço do Rezende e do Arias, pelo lance que eu lembro do jogo em si, do Arias, do Gilberto, o Arias entrou depois. Então, poderíamos ter fechado um pouquinho melhor, mas estávamos bem posicionados. O Vasco não estava conseguindo entrar com a bola tocando, não tinha conseguido uma possibilidade. As possibilidades do Vasco foram nos cruzamentos. E no momento que nós tínhamos uma linha de 5 mais protegida a área, foi o momento que tudo bem que nós tínhamos um jogador a menos, mais difícil de marcar, o time roda mais rápido a bola, mas foi no momento que nós sofremos o gol. Uma pena a expulsão do Jean, acho que mudou todo o panorama do jogo, mudou a partida. Jogar 60 minutos, 50 e tantos minutos, 60 minutos com um jogador a menos aqui e com o VAR totalmente favorável ao time da casa, com com 4 possibilidades de VAR, as nossas são chamadas, as deles não são, critérios distintos, diferentes. O Vasco tem um ótimo time, tem jogadores de potência física, o David, quando entra, dá muito trabalho. O Gomes também é um jogador de velocidade. Então, assim, o Vasco tem um bom time. A arbitragem não foi uma arbitragem igual para as 2 partes. E nós tivemos algumas desatenções e com um a menos, repito, tentamos suportar, tentamos nos manter no jogo no 2-1. E, infelizmente, além de tudo, ainda conseguimos um gol contra. Assim, para ter o azar ainda que o Juba poderia ter batido na bola, ter saído para qualquer lugar a bola encobre o Ronaldo, entra na gaveta. Então, é uma série de situações que juntas fazem a diferença no final de um jogo.